Enrico Bombieri. Enrico Bombieri, nascido em 26 de novembro de 1940, Milão, é um matemático italiano, conhecido por seu trabalho em teoria analítica dos números, geometria diofantina, análise complexa e teoria de grupos. Bombieri é atualmente professor emérito na Escola de Matemática do Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey. Bombieri ganhou a medalha Fields em 1974 por suas contribuições à matemática de grandes peneiras, conceituada por Linnich em 1941, e sua aplicação à distribuição de números primos. Carreira. Bombieri publicou seu primeiro artigo matemático em 1957, quando tinha 16 anos. Em 1963, aos 22 anos, obteve seu primeiro diploma laurea em matemática pela Università degli Studi di Milano sob a supervisão de Giovanni Ricci e depois estudou no Trinity College, em Cambridge, com Harold Davenport. Bombieri foi professor assistente, de 1963 a 1965, e depois professor titular, de 1965 a 1966, na Università di Cagliari, na Università di Pisa de 1966 a 1974, e depois na Scuola Normale Superiore di Pisa de 1974 a 1977. De Pisa emigrou em 1977 para os Estados Unidos, onde se tornou professor da Escola de Matemática do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Nova Jersey. Em 2011 tornou-se professor emérito. Bombieri também é conhecido por seu serviço pro bono em nome da profissão matemática, por exemplo, por servir em conselhos de revisão externos e por revisar manuscritos extraordinariamente complicados, como o artigo de Perinflo sobre o problema do subespaço invariante. Pesquisa. O teorema de Bombieri-Vinogradov é uma das principais aplicações do método da peneira grande. Ele melhora o teorema de Dirichlet sobre números primos em progressões aritméticas, mostrando que ao calcular a média sobre o módulo em um intervalo, o erro médio é muito menor do que pode ser provado em um determinado caso. Às vezes, esse resultado pode substituir a hipótese generalizada de Riemann ainda não comprovada. Em 1969, Bombieri, de George e Giusti resolveram o problema de Bernstein. Em 1976, Bombieri desenvolveu a técnica conhecida como peneira assintótica. Em 1980 ele forneceu a conclusão da prova da unicidade de grupos finitos do tipo Rei na característica 3. Na época de sua publicação, era uma das etapas que faltavam na classificação de grupos finitos simples. Prêmios. A pesquisa de Bombieri em teoria dos números, geometria algébrica e análise matemática lhe rendeu muitos prêmios internacionais, uma medalha Fields em 1974 e o prêmio Balzan em 1980. Ele foi orador plenário no Congresso Internacional de Matemáticos em 1974 em Vancouver. Ele é membro ou membro estrangeiro de várias academias eruditas, incluindo a Academia Nationale des Lycées, eleita em 1976, a Academia Francesa de Ciências, eleita em 1984, e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, eleita em 1996. Em 2002 foi feito Cavaliere di Gran Croce ao mérito della Repubblica Italiana. Em 2010 recebeu o Prêmio Internacional King Faisal, em conjunto com Terence Tão, e em 2020 recebeu o Prêmio Crafoord em Matemática.